Dúvidas ao dirigir? Pergunte que a DSM responde. Olá a todos os participantes do grupo Dirigir Sem Medo. Eu estou fazendo esse vídeo aqui, mesmo depois de um bom tempo, para tratar de um assunto que eu acredito que vai interessar e que vai até dar um gás aqui no grupo, né, para todos vocês aqui presentes. Eu tentei formular esse assunto em uma pergunta, mas a verdade é que não tem como fazer apenas uma pergunta para esse assunto, porque é um assunto que abrange muita coisa. Então eu decidi fazer uma junção, né, de todos os comentários, de todas as perguntas de pessoas que eu já atendi no projeto Dirigir Sem Medo, e tentei reunir todos esses comentários e perguntas numa só questão. E a questão, né, que eu quero agora tratar com vocês é sobre aquela situação que a pessoa chega e diz para mim: Ricardo, por que eu tenho tanto medo de dirigir? Por que quando eu entro no carro eu fico arrepiada? Por que quando eu penso em enfrentar o trânsito me dá um frio na barriga? Por que isso me apavora de tal modo que me paralisa, que me impede de continuar a fazer o que eu quero? Embora eu queira muito, eu não consigo, simplesmente. Então, o que é tudo isso? O que são essas sensações? O que são essas emoções? O que são essas atitudes e reações, muitas vezes emocionais, muitas vezes verbais, muitas vezes físicas? Então, é uma questão realmente muito abrangente e muito difícil até de responder. Eu vou tentar responder com a experiência das pessoas que eu já ajudei e que foram bem-sucedidas nessa questão de voltar a dirigir. Então, acredito que algumas das coisas que essas pessoas me disseram, algumas das reações que elas tiveram depois de um incentivo, algumas atitudes delas, pode ser que ajude você nessa questão. Então, paciência, tá? São muitos tópicos. Assiste esse vídeo na íntegra, para aí o que você está fazendo, ou então deixa para assistir ele numa ocasião mais oportuna. O primeiro tópico, por assim dizer, da resposta à enorme pergunta que eu fiz agora há pouco, tem a ver com o entorno da pessoa. Muitas vezes o que acontece em seu entorno é que mexe com sua mente, é que paralisa suas mãos e pés. Muita gente atribui apenas ao físico, ao emocional ou ao psicológico. Mas, na verdade, o que acontece no seu entorno é que interfere no mental, no psicológico, no emocional, no físico, porque são reações que muitas vezes vêm em cadeia. E sobre essa questão do entorno, eu vou começar de um entorno muito próximo a muitas pessoas que eu tive a oportunidade de conviver no projeto Dirigir Sem Medo. A família. Não tem como a família não influenciar você na questão de dirigir ou deixar de dirigir, ou de não conseguir voltar a dirigir. Sobre essa questão da família, tem muita coisa para falar, mas eu vou tentar sintetizar. Tem a questão da pessoa, por exemplo, não ter a propriedade do veículo. É uma das coisas que eu percebi que prejudicava muito algumas pessoas que eu atendi. Quando eu perguntava de quem é o carro, e a pessoa dizia: o carro é do meu marido, ou o carro da minha esposa, ou o carro é do meu filho, da minha filha, não, o carro do meu sogro, da minha sogra. Muitas pessoas treinaram comigo com carro de terceiros. O fato de ser carro de terceiros pesavam sobre a pessoa, porque uma das coisas que eu particularmente coloco para a pessoa, vamos dizer, assumir é a responsabilidade como motorista habilitado. No projeto Dirigir Sem Medo eu não trabalho a questão do pedal duplo, né? Que é a embreagem e o freio dobrado. Então você tem o seu freio, sua embreagem aqui, né? E eu teria o meu freio e a embreagem ali no banco do passageiro. Eu não trabalho com isso, foi uma decisão minha desde o começo do projeto, porque a legislação de trânsito, ela diz que a pessoa, quando é aprendiz da direção veicular, quando está tirando a habilitação na autoescola, é que deve
ter o veículo todo padronizado com adesivos, inclusive o comando duplo de freios, né, e embreagem. Eu não adotei isso no projeto Dirigir Sem Medo, mesmo quando eu trabalhava no meu carro. Hoje, a maioria dos atendimentos eu faço com o veículo da pessoa interessada ou aquele veículo que ela consegue disponibilizar. Nessa questão de não ter pedal duplo e cobrar mais a responsabilidade da pessoa como condutor habilitado, muitas vezes a pessoa ela já sobe à mente aquela ideia de do que pode acontecer alguma coisa com o veículo. Eu estou aqui do lado e muitas vezes ela não percebe que mesmo sem o comando duplo de freio e embreagem, eu consigo ter pleno controle sobre o veículo, eu consigo parar o veículo, frear o veículo, desviar o veículo, né? Eu uso algumas técnicas que a primeira é a preparação da própria pessoa que é motorista. Uma das técnicas que eu utilizo é o comando de voz. Eu ensino a pessoa a ser obediente a tudo que eu falo dentro do carro. Então, tudo que eu falo, ela tem que reagir no mesmo momento que eu digo, na atitude que eu quero que ela tenha naquele momento. Então, além dessa questão do recurso comando de voz, que é o que eu já faço a pessoa fazer para evitar uma situação que, mesmo que ela não esteja entendendo o que está acontecendo, eu ainda uso o câmbio e o freio de mão, que através do câmbio eu consigo neutralizar o carro. Algumas vezes, quando isso constitui perigo, o carro está em marcha, constitui perigo em algumas situações, como um retorno. A pessoa vai fazer o retorno e ela confunde o freio com o pedal do acelerador. A embreagem está solta e ela, em vez de pisar no freio, pisa no acelerador, o carro vai saltar, vai invadir a preferencial. Então, nessa hora, neutralizar a marcha é um dos recursos de imediato que eu tomo, além de puxar o freio de estacionamento, o freio de mão. Porque no que eu neutralizo, eu impeço que aquela aceleração, em vez do freio, faça com que o veículo avance, e o freio de mão faz com que o veículo pare. São recursos que precisam de muita técnica, precisa de muita desenvoltura. Eu, particularmente, treinei muito para estar preparado para essa situação. Eu já tive pessoas nessa situação que eu consegui evitar literalmente um acidente de trânsito, porque a pessoa realmente ia invadir a via preferencial porque confundiu essa ideia do freio com o acelerador. E aí foi onde eu cobrei novamente a atenção a tudo que eu falo, a reação de tudo que eu digo. Essa ideia do comando de voz é um dos recursos que eu uso e que considero mais valioso. É o mais valioso recurso durante o processo de aprendizado. É por isso que nas primeiras aulas eu trabalho muito exercícios com o veículo parado, porque na verdade durante esses exercícios eu estou treinando a pessoa a me obedecer, pelo menos nesse primeiro momento. Uma segunda preocupação é a reação e atitude dos próprios familiares. Teve casos de pessoas que não recebiam estímulo algum dos parentes. Na verdade, recebiam críticas ou até ameaças, do tipo, se você bater meu carro, ou palavras que desanimam, como você ainda não está pronta para dirigir sozinha. Eu não quero lhe acompanhar porque eu não tenho paciência. E eu não estou mencionando aqui palavrões. Alguns dos palavrões que eu mais ouvi vindo de familiares, de pessoas desse círculo familiar próximo, foi a palavra burra e idiota. Eu não consigo contabilizar quantos participantes do projeto mencionaram esses dois palavrões: burro, burra, idiota. Aí vem a questão: como lidar com isso? Como reagir a isso? A pessoa não tem carro, está usando o carro de um terceiro, e muitas vezes o terceiro, seja marido, seja filho, seja quem for, fala palavras de desânimo ou até mesmo palavras ofensivas. Como lidar com isso? Eu tive casos de pessoas que não conseguiam dirigir, olhavam para mim com cara de choro e diziam: eu desisto, eu não vou mais continuar o curso, eu não quero mais dirigir. Muitas vezes, com a conversa, com a paciência, eu dizia: tá bom, pode desligar o carro, mas antes da gente voltar, vamos só conversar um pouco aqui. Eu quero só entender um pouco mais
o que está acontecendo, até porque, para mim, é importante saber, para que eu possa ajudar outras pessoas. E nessa conversa é que vinha, né, toda essa situação crítica que eu mencionei agora há pouco sobre o círculo familiar próximo. Aqui, o banco do motorista acabava, por vezes, virando mesmo um divã, onde a pessoa abria o coração, chorava, né, aliviava essa tensão emocional, muitas vezes vindo de pessoas que ela ama, de pessoas que ela gostaria de ter o apoio, né, de pessoas que ela gostaria de ter incentivo e que, na verdade, destruíam elas por dentro. Destruíam a autoestima, destruíam o ânimo, destruíam a motivação, destruíam o progresso que ela tinha conquistado até aquele momento, destruíam os seus sonhos. A maioria das perdas que eu tive de participantes do projeto que desistiram de dirigir foi em decorrência deste fato, de não ter a propriedade do veículo e de sofrer, vamos dizer, bullying da própria família. Uma outra questão que atrapalha a pessoa é a expectativa que ela tem sobre ela mesma. Ela é capaz de muita coisa. Ela é uma mulher guerreira, e eu falo aqui mais do sexo feminino porque é o público que eu mais atendo. É o público que mais se identifica com esse problema. Muitas vezes a pessoa, ela cria uma expectativa sobre o curso, sobre ela mesma no curso, sobre a questão do voltar a dirigir, que quando ela sente alguma dificuldade durante o processo de aprendizado, vem o desânimo, vem a falta de motivação para continuar e vem o desejo de desistir. Nessa hora, a pessoa ela se cobra muito. Eu não chamo isso de perfeccionismo, eu não chamo isso de preciosismo. Eu acredito ser mais do que normal você criar expectativas sobre você mesmo. Eu crio expectativas sobre mim mesmo a todo momento e fico sim muito frustrado quando aquela expectativa que eu criei a meu respeito não é atendida. A automotivação é uma qualidade muito importante, acredito eu, para todo mundo. É porque todos nós passamos por declínios emocionais. Você está fazendo curso, está tendo progresso numa coisa, mas noutra coisa você não está conseguindo progredir como gostaria, como esperaria, né? Pela sua qualificação profissional, pelo seu status, pelo seu potencial intelectual, né? Pela sua desenvoltura física. Então muitas coisas pesam nessa hora e fazem com que você se sinta mal por não estar conseguindo uma coisa que você quer tanto e que acreditava que era capaz de fazer. Então, sobre isso, a qualidade que eu incentivo sempre é da automotivação. Eu falo muito, e quem já fez o curso comigo sabe, eu falo muito a palavra ousadia. Eu explico etimologicamente o significado dessa palavra, eu aplico em contextos, eu exemplifico, eu falo muito dessa questão de você ser ousado. Então, eu acredito que o reflexo da qualidade de ser uma pessoa com automotivação é a ousadia, porque você está no fundo do poço emocional, você está pensando em desistir, você está pensando em parar, mas de repente você para, reflete sobre tudo que você está pensando e desejando e pensa: peraí, eu não sou assim, eu não desisto fácil, eu estou onde eu estou, eu já fiz o que eu fiz e conquistei o que eu conquistei porque eu não desisti, eu ousei continuar. Então continuar é um ato de ousadia. Então, e a ousadia, como dito, é o reflexo da automotivação. Então, se você é uma pessoa ousada, você não desiste fácil, porque tentar de novo e de novo é ser ousado, ousado e ousado. Às vezes o inimigo está dentro de você, então tire ele de dentro de você. Tire ele de dentro de você. Às vezes o inimigo está no seu entorno, né? Tire eles de perto de você, né?
mas às vezes o inimigo está bem longe, aparentemente bem longe. Eu percebi algumas pessoas serem prejudicadas do desejo de dirigir por conta dos estudos, por conta do trabalho, por conta até do lazer, do entretenimento, além de uma falta de planejamento adequado. Eu sempre incentivo todos os participantes do projeto a se planejarem bem antes de começar, porque eu gosto de pegar uma sequência e não parar essa sequência. Não adianta você ter o dinheiro, não adianta você ter o veículo, se você não tem o tempo descompromissado. O fato de você ter um tempinho aqui, outro tempinho acolá, muitas vezes não é o necessário para você empreender, esse projeto. Eu costumo chamar o curso de projeto, porque você está investindo tempo, dinheiro, você está investindo esforços físicos, mentais, emocionais e psicológicos, num objetivo que, se você não conseguir alcançar, aquilo pode te causar um desestímulo, pode te causar uma sensação de fracasso terrível, que vai te destruir, que vai te deixar mal por um bom tempo. Então não adianta você querer começar a coisa atropelada e ainda cobrar de si ou de outra pessoa algum tipo de resultado. Tem que ter um planejamento adequado, tem que ter um tempo descomprometido, descompromissado. Eu não costumo somente fazer aulas diárias e seguidas. Algumas vezes eu interrompo propositalmente para dar um tempo para a pessoa. Nessa interrupção, eu costumo sugerir alguns exercícios. Olha, faça aquele exercício do volante, que você está precisando melhorar um pouco mais essa questão dos giros. Faça aquele exercício dos pedais, que você está precisando melhorar um pouco na passagem das marchas. Faça aquele exercício da marcha, porque você ainda está olhando, você ainda está puxando o volante, você ainda está saindo da reta. O que eu quero? Eu quero estender o tempo do curso com a autodedicação da pessoa. Eu falo e faço muitas atividades que a pessoa pode desenvolver sozinha na garagem de casa, sem nem precisar ligar o motor do carro. Quando a pessoa não está descomprometida do tempo, quando ela está dividindo o tempo do curso com muitas outras coisas e coisas de maior importância até naquele momento, como estudo, como trabalho, como algum compromisso pessoal ou familiar, envolvendo saúde ou qualquer outra coisa, torna mais difícil ainda ser bem-sucedido, ter bons resultados no final do curso. A minha dica final é: se você tem a disponibilidade do carro, tem a disponibilidade do dinheiro e tem a disponibilidade do tempo, você já está bem encaminhado para fazer o curso e ter um bom rendimento, um bom aproveitamento e conseguir atingir o seu grande objetivo, que é voltar a dirigir. Sobre essa questão do dinheiro, é importante mencionar porque, infelizmente, tudo custa alguma coisa. Nós vivemos num mundo onde, quando você não vende, você compra. O dinheiro é importante, o dinheiro é essencial para você conseguir e conquistar aquilo que você deseja. Eu tive essa experiência de algumas pessoas acreditarem que podiam voltar a dirigir com poucas aulas, porque estava com pouco dinheiro, e me solicitavam um pacote menor de aulas. Não, eu quero o mais barato, eu quero a menor quantidade de aulas possível que você possa me dar, porque eu vou conseguir voltar com esse tanto de aula. Se você observou o anúncio que eu acabei de publicar no grupo, no grupo Dirigir Sem Medo, eu alistei ali algumas das coisas que eu ajudo a pessoa a fazer quando está no curso, durante o aprendizado. Então, eu listei ali 8 tópicos, salvo engano. 8 tópicos de coisas que eu faço durante o curso. Cada um desses tópicos demora uma aula, 2, 4 aulas para se realizar, para se concretizar. Cada pessoa
tem um tempo diferente de aprendizado. No final do curso, todos os participantes do projeto aprendem a mesma coisa. Eu ensino a mesma coisa no final para todo mundo. Mas o tempo que cada um leva para aprender, os métodos que eu uso, as técnicas que eu utilizo, a didática e a abordagem que eu faço é personalizada. Cada pessoa tem a sua maneira de aprender, tem o seu tempo de aprender. Tem pessoas que já tem uma base de alguma coisa atrás e quando eu vou oferecer algo novo, ela já pega e já continua aquilo que ela já tinha. Mas tem pessoas que eu preciso construir uma base. É como construir uma casa. Tem que cavar o buraco, fazer o alicerce para depois construir as paredes, levantar as paredes e fazer o teto. Senão, se você começar a levantar a parede ali do chão, quando você for colocar o teto, a casa desaba porque não tem alicerce. E é o que acontece com algumas pessoas que vão pelo barato. Eu não sou o profissional mais caro, mas eu também não me considero o mais barato porque eu reconheço o meu valor como profissional, eu reconheço as minhas despesas, eu atendo em domicílio, pego, me desloco até a residência da pessoa. Se eu ministro o curso em 5 dias, são 10 viagens que eu faço até a casa da pessoa, não importa a distância. Tem essa questão que eu atendo em domicílio, tem a questão do meu tempo. Se você for comparar o meu trabalho com o trabalho de outro profissional, eu sou extremamente desvalorizado pelo que eu faço. Tem pessoas que chegam ao absurdo de dizer que eu cobro caro, ou simplesmente querem negociar o mais barato, a menor quantidade de aulas. Isso não funciona. Eu costumo nem atender pessoas assim. Não vai funcionar e a pessoa vai acabar atribuindo culpa a mim, ao curso, a alguma coisa que não é ela. Então, para eu sair dessa responsabilidade e da culpa, tem casos que eu nem me atrevo. Então, se planeje bem. Essa questão do dinheiro é importante. Você tem que estar preparado, porque de repente você contrata um pacote que a maioria das pessoas conseguem voltar a dirigir, mas você não. Aí você não consegue naquele prazo, porque você precisa de mais informações, ou de mais treino, ou de mais tempo para se adaptar ao trânsito, ao lado de um profissional, e aí acabou o dinheiro, você não tem condições de contratar aulas extras, para complementar. Às vezes falta uma coisinha ali, outra coisinha acolá. Eu digo que eu já tive casos de 2 aulas a mais fazer toda a diferença. Então, às vezes, o que falta pouco, porque eu tenho um programa de aulas baseado em metas. Então, cada aula, cada grupo de aulas, cada dia que você recebe um conteúdo, eu tenho uma meta a atingir do teu progresso, do teu desenvolvimento como condutor. Então, quando eu não consigo atingir, eu tento compensar daquele dia em outro, de alguma outra maneira. Quando eu tento compensar, mas ainda assim tem a ver com o seu desenvolvimento pessoal, aí no final eu faço um relatório. Eu mostro toda a minha programação, toda a minha planilha de metas e de alvos para cada grupo de aulas. Eu apresento para você toda a tua evolução, todo o teu progresso, e você mesmo vai refletir sobre aquilo que ficou faltando. Ninguém melhor do que você mesma para se autoavaliar depois que você adquire a informação. O projeto Dirigir Sem Medo não é a minha prioridade. Às vezes eu dou uma parada de meses sem atender ninguém, mas ainda assim eu gosto de me dedicar a essa proposta porque é o meu meio de estudo e pesquisa para o desenvolvimento de outros conteúdos, e outros recursos que eu utilizo para outras coisas no trânsito. Meu alvo pessoal é fazer qualquer pessoa voltar a dirigir em 10 aulas. Então, por isso que o meu pacote mínimo são de 12 aulas, porque eu coloco 2 aulas a mais para garantir essa minha meta. Mas existem casos de pessoas que só voltaram a dirigir depois de 22 aulas, onde elas próprias reconheceram, não, Ricardo? O curso acabou, mas eu consegui desenvolver muita coisa, eu consegui fazer muita coisa que eu não sabia, tá ótimo, mas eu ainda não estou bem, não estou preparada para voltar a dirigir sozinho, porque eu quero trabalhar, o percurso do meu trabalho é muito complicado, é muito distante, o trânsito é muito tenso,
Então eu preciso de mais treino, eu preciso também treinar essa coisa aí da garagem que ainda estou pendendo, ou aquela coisa da baliza. Eu tenho que encarar uma rodovia, eu quero um adicional porque eu quero melhorar. Algumas pessoas tiveram, né, a consciência, a sensatez, né, de reconhecerem que precisavam de algo mais para complementar aquilo que já conquistaram, aquilo que já conseguiram. Uma conclusão que eu tiro disso, das pessoas que sentiam dificuldades em voltar a dirigir, assumir a coisa sozinha, muito vinha da falta de uma companhia de confiança. Então muitas vezes me contratava a adicionais só para ter a minha presença do lado, porque não tinha um marido, um filho, um parente ou um amigo que pudesse fazer companhia, sendo esta pessoa condutor habilitado, experiente e que tivesse a paciência que eu demonstro ter. É importante analisar todos esses pontos. Existem muitas outras coisas. O vídeo já está muito longo, já está muito extenso. Espero que você esteja dando a atenção devida a todas estas informações, porque, olha, acredite, todas elas possuem um grande valor para você que pretende voltar a dirigir. Então é isso aí, gente, eu fico por aqui nesse vídeo. Eu quero agradecer sua atenção até aqui. Compartilha isso para que outras pessoas possam também ter a oportunidade de refletir sobre assuntos assim. Se você está no YouTube, dá uma curtida, porque isso ajuda também a promover o vídeo. E se inscreve no canal, né, para que você possa assistir outros vídeos que eu vou estar fazendo e responder outras perguntas que me fazem. Embora não queiram aparecer nem citar o nome, mas eu vou fazer a pergunta e vou responder aqui no DSM Responde. Até a próxima!